Será que vai pintar um camisa 9 aqui no Galo no ano que vem? Hoje eu vou trazer a informação aqui para vocês que está circulando bastante de que o Mastriani do América estaria no radar do Galo para o ano que vem, é claro. Aí eu vou trazer algumas informações aqui a respeito dele e vou discutir aqui com vocês se ele pode encaixar nesse time do Galo aqui, se vai caber na nossa folha salarial e de contratações. Bora discutir aqui. Primeiramente, vale falar que essa informação aí já está circulando há alguns dias, e aí o Fred Cascardo, diretor de futebol do América, revelou para o Jorge Nicola, que ele acredita que possa chegar uma oferta do Galo pelo Gonzalo Mastriani, mas que não adianta vir com proposta baixa de acordo com ele. Mas aí a gente não sabe quanto que eles querem ainda, né? Ainda não entramos nessa parte de negociação, até porque ainda está no meio da temporada e a janela está fechada, mas vamos ver no final do ano aí. Bom, pessoal, para dar uma aprofundada mais nesse debate, eu trouxe o post aqui do Finanças do Galo, muito bom a página deles aqui no Twitter, eles disseram aqui: especulações do Atlético, Mastriani e do Galo. Pelas reportagens e entrevistas mais recentes, o Galo não deve ter muito dinheiro disponível para fazer grandes investimentos e seguiremos em busca das famosas oportunidades de mercado, que é o que o Galo já está fazendo nas últimas janelas, Tem feito, buscando jogadores em fim de contrato para não ter que gastar com transferência ou jogadores mais baratos assim. E aqui diz aqui: recentemente o nome do atacante do América passou a ser especulado para vir para o Galo na próxima temporada, mas será que o Mastriani se encaixa na estratégia de contratações da SAF do Galo? Aí ele trouxe aqui o cenário financeiro do Galo para a gente ver se encaixa. Aí diz aqui: pelas entrevistas e pelas estimativas do Finanças do Galo, temos a seguinte folha atualmente, 16,6 milhões de reais por mês, considerando todos os jogadores do elenco profissional do Galo, E a folha anual de 215,5 milhões, juntando todos esses valores aí. Além disso, o Bruno Musi, que é o CEO do Galo, disse que em 2024 a folha deve ficar entre 200 e 220 milhões. E aí a situação de contrato do Mastriani, que ele está no América, ele tem contrato com eles até 2025. O Coelho pagou cerca de 3 milhões de reais por 60% dos direitos do atleta e pode pagar mais 2,5 milhões por metas. E aí agora o que a gente quer saber, Quanto o Mastriani custaria para vir aqui para o Galo? De acordo com as pesquisas que o Finanças do Galo fez, o atleta recebe cerca de 200 mil e, como tem contrato vigente, a gente não pagaria luvas para ele. No entanto, o América não vai liberar ele de graça, já que ele tem contrato com eles até 2025. Então é aceitável esperar uma pedida de pelo menos 5 milhões de reais. E aí tem aqui a operação, de quanto que custaria tudo. Vamos considerar que o Galo vai seguir essa folha projetada pelo Musi e as pretensões salariais apontadas anteriormente. O Galo deve ter cerca de 40 milhões para fazer investimentos em 2024 e as aquisições, que seria o que pagaria pela contratação de jogadores, entraria aí. E ele diz aqui: normalmente os clubes pagam parcelado e, considerando um parcelamento de 2 anos, o Galo travaria 2,5 milhões desse fluxo de caixa de investimentos, o que não seria nenhum problema, E aí, com relação ao salário do jogador, ele não recebe um grande salário para os padrões do futebol brasileiro e vamos considerar que tem um pequeno reajuste, para ele vir aqui para o Galo, e aí ele passe a receber 250 mil por mês. Quais ajustes que precisariam ser feitos para a chegada do Mastriani, para poder encaixar na folha salarial do Galo? A gente tem os jogadores que estão acabando o contrato nesse ano de 2023. São eles: Bruno Fux, Maurício Lemos, Hever, Mariano, Saravia e Johan, que tem vínculos com o Galo até o final do ano. E aí, pelas reportagens de momento, o Bruno Fux e o Maurício Lemos devem seguir no ano que vem, renovar com o Galo, caso seja possível entrar em acordo com os times deles, do Bruno Fux no caso. E dos outros 4, ele acredita que um dos laterais direitos seguirá, ou Mariano ou Saravia. Eu acredito que vai ser o Saravia, até por conta da idade do Mariano, Já está na hora de encerrar o ciclo aqui no Galo, igual eu falei para vocês em outro vídeo. Então a gente vai ter pelo menos 3 saídas garantidas. E aí, considerando a saída desses 3, nós vamos economizar pelo menos 1,1 milhão por mês.
E aí a folha anual vai ficar em 201,2 milhões. E aí vamos falar agora da chegada do Mastriani entrando nessa folha salarial. E aí fala aqui, nesse possível patamar salarial do Mastriani, de 250 mil, aí a folha iria para 15 milhões e 800 mil e a anual passaria para 205 milhões e 200 mil, o que se encaixaria tranquilamente no orçamento do Galo que foi previsto, né? E aí o papel do diretor de futebol nesse caso, né? Ele diz aqui que, no modo de ver, contratar o Mastriani significa negociar o Allan Kardec, que até o momento é uma decepção completa. E eu acho que todo mundo concorda com ele, né? Inclusive eu nisso aqui. O Allan Kardec foi uma das piores contratações em questão de custo-benefício do Galo nos últimos anos. E aí, com certeza, para trazer o Mastriani, que é um camisa nova, o Galo deveria negociar o Allan Kardec para não ter um cara com um salário sim parado no elenco do Galo ou só no departamento médico, né? E aqui, para finalizar, diz aqui, o Kardec tem contrato até dezembro de 2024, então caberia ao diretor de futebol encontrar algum clube interessado, já que não faz sentido ter dois atacantes com características bem parecidas. Caso essa saída do Kardec fosse efetivada, ainda liberaríamos mais espaço na folha, já que pelas reportagens o salário do Kardec é maior do que o do Mastriani. E aí, nesse contexto, vocês contratariam o Mastriani? Bom, fala aí embaixo a opinião de vocês, baseado nessa questão das finanças aí, se você traria, se desfazem de todos esses jogadores que eu citei aí, inclusive do Allan Kardec, para trazer o Mastriani aqui no Galo. Mas antes de eu falar a minha opinião, eu vou trazer os números aqui. Eu trouxe do Transfer Market os números do Mastriani na temporada. Ele tem 36 jogos, 19 gols nesses 36, além de 2 assistências. Ou seja, 21 participações para gol nesses 36 jogos na temporada, atuando pelo América, né? Que não é um time muito bom assim para poder servir um centroavante. Além de que é o lanterna do campeonato, então nem preciso falar muito da qualidade, né? E desses números aí, eu acho interessante falar esses números dele na Sul-Americana. De 12 jogos que ele participou do América na Sul-Americana, ele fez 9 gols e deu 1 assistência, ou seja, 10 participações em 12 jogos, que é excelente, né? Bom, baseado em tudo isso aí, eu vou falar minha opinião a respeito de trazer o Mastriani. Eu, particularmente, não estou acompanhando os jogos do América, não tenho visto como que ele tem atuado assim durante o jogo, né? Como é que é a questão de posicionamento, se ele sai da área ou se é aquele centroavante mais preso dentro da área, assim, eu particularmente não acompanho. Mas é inegável que com esses números aqui, você já vê que não é qualquer cara, né? Para poder ter essa média de gols aqui em jogos aqui, igual eu mostrei para vocês, o cara tem que ter uma qualidade. Porém, ao mesmo tempo, me preocupa a questão da idade. O Mastriani é um atacante de 30 anos e convenhamos que assim, antes dessa temporada dele no América, a maioria das pessoas nunca tinha nem ouvido falar dele, né? Ele tem feito seus gols aqui, mas ele com 30 anos e ninguém ter ouvido falar dele antes disso, é pelo menos, no mínimo, estranho, né? Então, assim, eu acho que o Galo pode dar uma mapeada no mercado. Eu sou a favor de encerrar o contrato com o Kardec, poder mandar ele para outro time caso tenha algum interessado, né? E caso dentre as opções que o Galo encontre o Mastriani seja a melhor, aí claro, sou a favor. Porém, vocês sabem que eu sou defensor de usar a base do time, né? Então a gente tem visto aí o Galo com dificuldades para renovar com o Isaac, que é o centroavante do sub-20 aí do Galo, da base do Galo, e tem contrato somente até, se eu não me engano, até o meio do ano que vem. E eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial, até já estreou pelo profissional do Galo, porém assim, igual eu já falei, tem que ter sequência com o cara para ele poder ir crescendo em questão de maturidade, em questão de nervosismo, confiança. Então eu acho interessante também aproveitar principalmente o Mineiro do ano que vem para testar essas posições que têm sido carentes no Galo, como por exemplo lateral direito, centroavante, dar oportunidade para esse pessoal da base, porque aí quem sabe o Galo acha uma joia ali que pode atuar durante a temporada e depois vai render uma boa venda. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui embaixo, se você concorda, se você discorda. Fala aí se você é a favor ou contra a vinda do Mastriani aqui para o Galo no próximo ano. E se você acha que o Galo deva usar a base também, usa aí os comentários para poder falar, para a gente ter uma discussão bem bacana aqui. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou?
Muito obrigado pela audiência e até mais.